Deus pode ter conduzido você até aqui por um motivo muito especial. Talvez o seu coração esteja cansado. Talvez você tenha lutado durante muito tempo e esteja começando a acreditar que não vale mais a pena continuar. Talvez existam dias em que você se pergunta se suas orações ainda estão sendo ouvidas ou se Deus realmente conhece a batalha que você enfrenta. Se esse é o seu caso, escute atentamente esta mensagem, porque Deus quer dizer ao seu coração: não desista agora. Eu estou abrindo o caminho. Ainda que seus olhos enxerguem apenas obstáculos, o Senhor já está preparando uma saída. Ainda que tudo pareça parado, Deus continua trabalhando em silêncio. Você pode não perceber, mas o Pai Celestial está movendo circunstâncias, preparando pessoas e abrindo portas que ninguém será capaz de fechar. Permaneça firme. A resposta que você espera pode estar muito mais próxima do que imagina. Todos nós passamos por momentos em que a vontade de desistir parece maior do que a coragem de continuar. Existem batalhas que duram tanto tempo que começam a desgastar não apenas nossas forças físicas, mas também nossa esperança. O coração fica cansado de esperar. A mente é tomada por perguntas sem resposta. O medo tenta convencer você de que nada vai mudar. É exatamente nesse momento que Deus se aproxima para fortalecer aqueles que confiam nele. O Senhor nunca abandona seus filhos no meio da caminhada. Se Deus permitiu que você chegasse até este dia, é porque ainda existe um propósito sendo construído em sua história. Talvez você não consiga enxergar agora, mas cada passo dado até aqui teve um significado. Nenhuma lágrima foi desperdiçada. Nenhuma oração caiu no vazio. Nenhuma madrugada em que você buscou a presença do Senhor foi esquecida. Deus conhece cada detalhe da sua vida e continua conduzindo tudo segundo a sua perfeita vontade. Muitas vezes imaginamos que Deus abre caminhos apenas quando vemos mudanças acontecendo diante dos nossos olhos. Mas a verdade é que o Senhor começa a preparar o caminho muito antes de qualquer resultado se tornar visível. Assim como uma estrada precisa ser construída antes que alguém possa caminhar por ela, Deus também prepara cuidadosamente aquilo que fará parte do seu futuro. Enquanto você espera, Ele trabalha em lugares que seus olhos não conseguem alcançar. Pessoas estão sendo preparadas. Circunstâncias estão sendo organizadas. Livramentos estão acontecendo sem que você perceba. O que hoje parece um atraso pode ser, na verdade, uma demonstração do cuidado de Deus, impedindo que você chegue antes do momento certo. O Pai nunca entrega uma bênção antes do tempo adequado, porque conhece perfeitamente aquilo que será melhor para seus filhos. Quando a hora chegar, você compreenderá que até mesmo os dias de espera faziam parte do caminho que Deus escolheu para conduzir sua vida. Existe uma verdade que pode renovar completamente sua esperança neste momento: Deus nunca pede que alguém continue caminhando sem oferecer forças para isso. Talvez você diga que está cansado, e Deus responde que renovará seu ânimo. Talvez você diga que não sabe qual direção seguir, e Deus responde que será a luz para o seu caminho. Talvez você diga que todas as portas parecem fechadas, e Deus responde que abrirá aquela que ninguém poderá fechar. O Senhor conhece os seus limites e sabe exatamente do que você precisa hoje. Antes mesmo de você começar esta mensagem, Deus já conhecia seus pensamentos, suas preocupações e suas lágrimas. E hoje Ele deseja fortalecer sua fé para que você não pare justamente antes daquilo que Ele está preparando. A estrada pode parecer longa, mas Deus continua caminhando ao seu lado. Você não chegou até aqui por acaso. O Senhor ainda tem planos para a sua vida, e nenhum deles será impedido enquanto você permanecer confiando em sua presença. Hoje eu convido você a abrir completamente o seu coração para esta mensagem. Durante os próximos minutos, deixe de lado o medo, a ansiedade e todas as vozes que tentam convencer você de que não existe mais esperança. Permita que apenas a voz de Deus fale ao seu coração. Talvez você tenha iniciado este vídeo procurando apenas uma palavra de conforto, mas pode terminar esta mensagem com uma fé renovada e uma esperança muito maior do que imaginava. Continue ouvindo atentamente, porque veremos que Deus sempre abriu caminhos onde parecia não existir saída. E o mesmo Senhor que guiou seu povo através dos desertos, das tempestades e das maiores dificuldades da história continua agindo hoje.
Talvez o próximo caminho que Deus está prestes a abrir seja justamente aquele que transformará completamente a sua vida. Existe um momento na caminhada em que tudo parece chegar ao limite. É como se as forças diminuíssem exatamente quando ainda falta um trecho importante para percorrer. Talvez seja assim que você esteja se sentindo hoje. Você já orou tantas vezes pelo mesmo assunto que, em alguns momentos, até as palavras parecem faltar. Você continua acreditando, mas a espera começou a pesar sobre o seu coração. É justamente nesse instante que Deus deseja falar com você. O Senhor conhece o cansaço que ninguém percebe. Ele vê as lágrimas que foram derramadas em silêncio e escuta as orações feitas quando todos já estavam dormindo. Deus nunca ignorou nenhuma delas. Enquanto você pensava que caminhava sozinho, Ele estava sustentando seus passos. Enquanto você acreditava que nada estava acontecendo, o Senhor já estava preparando aquilo que seus olhos ainda não podiam enxergar. Não permita que o desânimo faça você abandonar a caminhada agora. Muitas vezes, é exatamente quando pensamos que chegamos ao limite que Deus começa a revelar o caminho que esteve preparando desde o início. Há uma tendência natural do ser humano de olhar apenas para aquilo que está diante dos olhos. Quando vemos obstáculos, imaginamos que não existe passagem. Quando encontramos portas fechadas, pensamos que todas as oportunidades terminaram. Mas Deus nunca esteve limitado pelas circunstâncias humanas. Aquilo que para nós parece impossível continua sendo perfeitamente possível para o Senhor. Quantas vezes, ao longo da sua vida, algo aconteceu de uma maneira completamente inesperada? Quantas respostas chegaram quando você já não sabia mais o que fazer? Talvez você nem tenha percebido, mas muitas dessas situações foram caminhos que Deus abriu silenciosamente. O Senhor não trabalha apenas através do extraordinário que todos conseguem ver. Muitas vezes, Ele transforma pequenas decisões, encontros inesperados e acontecimentos aparentemente simples em instrumentos para cumprir seus propósitos. Deus continua agindo assim hoje. Mesmo que você não consiga perceber todos os movimentos, Ele continua conduzindo sua história com perfeita sabedoria. A palavra de Deus nos mostra um dos maiores exemplos dessa verdade em Êxodo. Quando o povo de Israel chegou diante do mar, parecia que não existia mais saída. À frente havia as águas. Atrás vinha o exército inimigo. Aos olhos humanos, tudo indicava que aquele era o fim da caminhada. Mas Deus já havia preparado um caminho onde ninguém conseguia enxergar. No momento certo, o Senhor abriu o mar e transformou aquilo que parecia um obstáculo intransponível em uma estrada para a vitória. Essa história continua ensinando uma verdade poderosa para nós. O Deus que abriu um caminho no meio do mar continua sendo o mesmo. Talvez o obstáculo diante de você seja diferente, mas o poder do Senhor permanece inalterado. O que parece impossível para os homens continua sendo possível para Deus. Quando chega o tempo determinado por Ele, nenhuma barreira consegue impedir seus planos. Talvez hoje você esteja diante de um mar particular. Pode ser uma enfermidade, uma dificuldade financeira, um relacionamento que precisa de restauração, uma porta profissional que ainda não se abriu ou uma resposta que parece nunca chegar. Seja qual for a sua luta, Deus conhece cada detalhe dela. E mais do que isso, Ele já conhece o caminho que conduzirá você até a vitória. Talvez esse caminho ainda não esteja visível, mas isso não significa que ele não exista. Muitas vezes, Deus prepara a solução em silêncio para que, quando ela se revelar, toda a glória pertença a Ele. Por isso, não permita que a aparência das circunstâncias determine o tamanho da sua esperança. Continue confiando. Continue entregando sua vida ao Senhor. Aquele que conhece o futuro já está preparando cada passo que será necessário para conduzir você em segurança. Enquanto você continua ouvindo esta mensagem, faça uma escolha dentro do seu coração, decida não desistir hoje. Não tome decisões definitivas baseadas em um momento de cansaço. Permita que Deus renove suas forças antes de concluir que tudo terminou. O Senhor ainda está escrevendo a sua história, e este capítulo não será o último. Nos próximos minutos, veremos que muitos dos maiores milagres aconteceram justamente quando parecia não existir mais nenhuma possibilidade humana. E isso nos lembra que,
Quando Deus decide abrir um caminho, nenhuma dificuldade é capaz de impedir aquilo que Ele determinou para a vida daqueles que permanecem confiando em sua fidelidade. Muitas vezes, quando Deus está abrindo um novo caminho, nós ainda não conseguimos perceber os sinais daquilo que Ele está fazendo. Isso acontece porque o Senhor trabalha de uma maneira diferente da nossa. Enquanto nós desejamos respostas imediatas, Deus constrói processos que produzirão resultados duradouros. Pense por um instante em tudo o que acontece antes do nascer do sol. Durante a madrugada, parece que a escuridão nunca terá fim. No entanto, mesmo quando tudo ainda está escuro, o amanhecer já está a caminho. O fato de você ainda não enxergar a luz não significa que ela não esteja chegando. Assim também acontece na vida espiritual. Talvez você esteja vivendo uma madrugada da alma, um período em que as respostas parecem distantes e o futuro parece incerto. Mas Deus quer lembrar você de que o amanhecer preparado por Ele já começou. Ainda que seus olhos não consigam perceber, o Senhor continua trabalhando em silêncio. Cada detalhe da sua história está sendo conduzido por suas mãos. Nenhuma dificuldade é grande o suficiente para impedir aquilo que Deus decidiu realizar em sua vida. Existe uma promessa maravilhosa registrada em Isaías 43, 19, onde o Senhor declara: Eis que faço uma coisa nova, agora ela está surgindo. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Essa promessa revela algo extraordinário sobre o caráter de Deus. Ele não apenas conduz seus filhos pelos caminhos que já existem. Muitas vezes, o Senhor cria caminhos completamente novos onde ninguém imaginava que seria possível passar. O deserto representa os momentos em que tudo parece seco, difícil e sem perspectivas. No entanto, Deus afirma que até mesmo ali Ele pode abrir uma estrada e fazer brotar água onde parecia impossível existir vida. Talvez hoje você esteja atravessando um deserto emocional, financeiro ou espiritual. Mas a promessa permanece a mesma: Deus continua sendo especialista em criar oportunidades onde só existiam obstáculos. O Senhor não depende das condições ao seu redor para agir. Ele transforma o impossível em realidade porque seu poder está acima de todas as limitações humanas. Talvez você esteja tão concentrado na porta que ainda não se abriu que deixou de perceber outras portas que Deus já começou a preparar. Às vezes, o Senhor fecha um caminho porque conhece perigos que nós não conseguimos enxergar. Em outras ocasiões, Ele permite um tempo de espera porque está conduzindo você para algo muito melhor. A fidelidade de Deus nem sempre se manifesta da forma que esperamos, mas sempre acontece da maneira que realmente precisamos. Quando olhamos apenas para uma oportunidade perdida, podemos deixar de perceber uma oportunidade muito maior que está se aproximando. Deus nunca retira algo sem ter um propósito. Mesmo aquilo que hoje parece uma decepção pode estar protegendo você de um sofrimento futuro ou preparando seu coração para receber uma bênção muito maior. Confie na sabedoria do Senhor. O Deus que conhece o começo, o meio e o fim da sua história jamais permitirá que você perca aquilo que faz parte dos seus planos. Também é importante lembrar que Deus não está apenas abrindo um caminho diante de você. Ele está transformando você durante a caminhada. Muitas vezes, o maior milagre não acontece apenas ao nosso redor, mas dentro do nosso coração. Pessoas que antes eram dominadas pelo medo descobrem coragem. Pessoas que viviam sem esperança aprendem a confiar novamente. Pessoas que se sentiam fracas encontram forças que jamais imaginaram possuir. Esse é o trabalho silencioso do Espírito de Deus. Enquanto você espera pela mudança das circunstâncias, o Senhor está fortalecendo sua fé, amadurecendo seu caráter e ensinando você a depender cada vez mais da sua presença. Quando finalmente chegar ao destino preparado por Deus, você perceberá que não foi apenas o caminho que mudou. Você também foi transformado. E essa transformação fará com que a vitória tenha um significado ainda mais profundo e duradouro. Enquanto você continua acompanhando esta mensagem, eu quero convidar você a renovar sua confiança em Deus. Talvez existam dias em que a estrada pareça difícil, mas nunca se esqueça de que o Senhor caminha à sua frente. Ele conhece cada curva do caminho, cada obstáculo e cada oportunidade que surgirá no momento certo. Continue orando, continue confiando e continue dando um passo de cada vez.
Não permita que a ansiedade roube a paz que Deus deseja colocar em seu coração. Nos próximos minutos, nós nos prepararemos para um momento especial de oração, entregando ao Senhor todas as preocupações, medos e desafios que têm pesado sobre sua vida. E enquanto você se prepara para esse encontro com Deus, guarde esta certeza: o caminho que hoje parece invisível já está sendo aberto pelas mãos daquele que nunca falhou e jamais abandonará aqueles que colocam sua esperança nele. Talvez você esteja se perguntando quanto tempo ainda será necessário esperar. Essa é uma pergunta que nasce naturalmente no coração de quem enfrenta dias difíceis. Quando a resposta parece demorar, a mente começa a criar cenários de preocupação e o medo tenta convencer você de que nada mudará. Mas Deus deseja lembrar uma verdade que pode transformar completamente a maneira como você vive este tempo de espera: o Senhor nunca se atrasa. O relógio de Deus não funciona segundo a nossa ansiedade, mas segundo a sua perfeita sabedoria. Aquilo que para nós parece demora, muitas vezes é proteção. Aquilo que interpretamos como silêncio pode ser Deus preparando uma resposta muito maior do que imaginávamos. Se a bênção chegasse antes da hora, talvez você não estivesse preparado para recebê-la. Se a porta fosse aberta antes do momento certo, talvez você não conseguisse permanecer nela. Deus conhece detalhes que nós jamais conseguiríamos prever. Por isso, continue confiando. O Pai Celestial nunca perde o controle da história daqueles que colocam sua esperança em suas mãos. O caminho que Ele está abrindo não levará você apenas até uma solução temporária, mas até um propósito muito maior. Em muitos momentos da vida, sentimos vontade de voltar atrás. O desconhecido pode assustar mais do que permanecer onde estamos. No entanto, Deus sempre chama seus filhos para seguir em frente. Permanecer preso ao medo significa deixar de viver aquilo que o Senhor preparou. Talvez existam lembranças dolorosas, fracassos do passado ou decepções que ainda tentam impedir você de acreditar novamente. Mas Deus não escreve o futuro olhando apenas para aquilo que aconteceu ontem. O Senhor é especialista em fazer novas todas as coisas. Ele transforma desertos em jardins, tristeza em alegria e lágrimas em testemunhos. Não permita que experiências antigas definam aquilo que Deus ainda fará na sua vida. O passado pode ensinar lições importantes, mas ele não determina o destino daqueles que caminham com Deus. O Senhor continua abrindo portas inéditas, criando oportunidades inesperadas e conduzindo seus filhos por caminhos que jamais poderiam imaginar. Sua história ainda está sendo escrita, e Deus reservou capítulos de esperança que você ainda não conhece. A palavra do Senhor nos fortalece em Provérbios 3, versículos 5 a 6, onde somos orientados a confiar no Senhor de todo o coração e não depender apenas do nosso próprio entendimento. A promessa continua dizendo que, quando reconhecemos Deus em todos os nossos caminhos, Ele endireita as nossas veredas. Que conforto existe nessas palavras! Deus não pede que você compreenda cada detalhe da jornada antes de continuar caminhando. Ele pede que você confie. A fé verdadeira nasce justamente quando escolhemos acreditar que Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando ainda não conseguimos enxergar o resultado. Talvez hoje existam perguntas sem resposta. Talvez alguns acontecimentos ainda pareçam confusos. Mas Deus conhece exatamente o caminho que levará você até o cumprimento das suas promessas. Nenhum obstáculo será permanente quando o Senhor decidir agir. Nenhuma porta permanecerá fechada quando chegar o tempo determinado por Ele. Continue caminhando com confiança, porque Deus nunca conduz seus filhos por um caminho sem também preparar a chegada. Enquanto você ouve esta mensagem, permita que uma nova esperança ocupe completamente o seu coração. Imagine como será o dia em que você olhar para trás e perceber que Deus esteve presente em cada etapa da caminhada. Você compreenderá que até mesmo os momentos de silêncio tiveram um propósito. As lágrimas fortaleceram sua fé. A espera amadureceu seu coração. As dificuldades ensinaram você a depender mais do Senhor. E o caminho que parecia impossível foi aberto exatamente no tempo perfeito. Essa será uma lembrança que fortalecerá você para o resto da vida. Quando Deus realiza uma obra, ela deixa marcas profundas no coração daqueles que decidiram permanecer confiando. Por isso, não desista agora. Você pode estar muito mais próximo da resposta do que imagina.
Continue orando com sinceridade. Continue alimentando sua esperança através da palavra de Deus. Continue acreditando que o Senhor permanece trabalhando, mesmo quando tudo parece silencioso. Dentro de alguns instantes, nós faremos uma oração especial. Será um momento para colocar diante de Deus todos os caminhos que hoje parecem fechados, todas as preocupações que têm roubado sua paz e todos os sonhos que você entregou ao Senhor. Talvez esta seja a oração que renovará completamente sua confiança. Talvez hoje Deus esteja fortalecendo sua fé para que você continue caminhando até o dia da vitória. Permaneça comigo até o final e abra seu coração diante do Senhor. Enquanto nos preparamos para esse momento, lembre-se desta promessa que deve acompanhar você todos os dias: Deus nunca deixa de abrir um caminho para aqueles que permanecem confiando em sua direção. Ainda que você não consiga enxergar agora, o Senhor já está trabalhando. E quando a resposta chegar, você reconhecerá que valeu a pena permanecer firme, porque Deus conduziu cada passo da sua caminhada com amor, sabedoria e perfeita fidelidade. Chegamos ao momento mais especial desta mensagem. Se for possível, feche os seus olhos por alguns instantes e permita que seu coração se volte completamente para a presença de Deus. Não importa onde você esteja neste momento. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem em casa, no trabalho, em um hospital, dentro de um veículo ou antes de dormir. Deus conhece exatamente o lugar em que você está e sabe tudo o que existe dentro do seu coração. Ele conhece as preocupações que você nunca contou a ninguém, as lágrimas que caíram em silêncio, os sonhos que pareciam esquecidos e as orações que você fez acreditando que ninguém estava ouvindo. Mas Deus ouviu cada uma delas. E agora, juntos, vamos falar com aquele que continua abrindo caminhos onde não existe saída. Pai amado e eterno, nós nos aproximamos da Tua presença com humildade, reverência e confiança. Tu és o Deus que transforma desertos em jardins, tempestades em testemunhos e impossibilidades em milagres. Hoje colocamos diante de Ti tudo aquilo que parece difícil demais para nós. Entregamos nossas preocupações, nossos medos, nossas dúvidas, nossas lutas e todos os caminhos que hoje parecem fechados. Sabemos que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando nossos olhos ainda não conseguem enxergar. Por isso, escolhemos descansar na certeza de que Tu permaneces no controle de todas as coisas. Pai, visita agora cada pessoa que está acompanhando esta oração. O Senhor conhece a história de cada coração que chegou até esta mensagem. Alcança aquele que está cansado de lutar. Fortalece quem pensou em desistir. Consola quem está sofrendo por causa de uma perda, de uma decepção ou de uma batalha que parece não ter fim. Derrama paz sobre aqueles que enfrentam ansiedade, medo e insegurança. Cura os enfermos, restaura as famílias, abre portas de trabalho para quem está precisando e concede sabedoria para aqueles que precisam tomar decisões importantes. Senhor, onde existe desânimo, planta uma esperança renovada. Onde existe dúvida, fortalece a fé. Onde existe tristeza, derrama a alegria que somente a Tua presença pode oferecer. Que cada pessoa possa sentir, neste momento, que Tu estás segurando sua mão e conduzindo seus passos, mesmo quando o caminho ainda não é completamente visível. Que todos compreendam que o Senhor nunca abandona aqueles que colocam sua confiança em Ti. Nós também queremos Te agradecer, Senhor. Obrigado porque a Tua fidelidade nunca depende das circunstâncias. Obrigado pelos livramentos que aconteceram sem que percebêssemos, pelas portas que fechaste para nos proteger e pelas oportunidades que já estás preparando para o futuro. Obrigado porque, mesmo durante os dias mais difíceis, o Senhor sustentou nossas forças e não permitiu que desistíssemos. Ensina-nos a confiar mais nas Tuas promessas do que nas dificuldades que vemos diante de nós. Dá-nos um coração paciente para esperar o Teu tempo e uma fé firme para continuar caminhando quando as respostas ainda não chegaram. Que jamais nos esqueçamos de que nenhum dos Teus planos pode ser impedido. Que possamos viver cada novo dia lembrando que o Senhor já está preparando o caminho, mesmo quando tudo parece silencioso. Fortalece nossa esperança para que permaneçamos firmes até o cumprimento de cada promessa que o Senhor reservou para nossas vidas. Antes de encerrarmos esta mensagem, quero deixar uma última palavra para guardar no seu coração. Quando este vídeo terminar e você voltar para a sua rotina,
Talvez alguns desafios ainda continuem presentes. Talvez nem todas as respostas apareçam imediatamente. Mas uma coisa precisa permanecer viva dentro de você: Deus continua abrindo o caminho. Aquilo que hoje parece impossível não será impossível para sempre. O Senhor já está trabalhando em seu favor. Continue orando. Continue confiando. Continue dando um passo de cada vez, mesmo que ainda não consiga enxergar toda a estrada. A fidelidade de Deus nunca falhou e jamais falhará. E quando chegar o momento certo, você olhará para trás e perceberá que o Senhor esteve conduzindo cada detalhe da sua caminhada desde o início. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: Deus está abrindo o meu caminho. Sua declaração de fé poderá fortalecer outras pessoas que também precisam renovar a esperança. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja enfrentando uma luta e precise ouvir esta palavra hoje. Que Deus abençoe sua vida, sua família e seu lar, enchendo seus dias de paz, coragem, direção e da certeza de que Ele sempre abre um caminho para aqueles que permanecem confiando em seu amor. Amém.